E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biogameplay. Vamos começar ali com uma aulinha show de bola, tomando um açaí com laranja. Nossa, que maravilha. Então, lembrando, essa é a primeira aula do terceiro colegial, certo? Origem da vida e evolução. Vamos começar então, que a origem da vida, ela foi sempre um objeto de estudo desde que o pensamento filosófico surgiu. E a primeira teoria da origem da vida é a abiogênese, ou seja, geração espontânea. A geração espontânea previa que a vida surgia do nada. Porém, foi no século XVIII, através de alguns experimentos, que foi comprovado que a geração espontânea era uma falácia e que o ar está repleto de micro-organismos. Então, na geração espontânea, o que era feito? Eles deixavam algum tipo de alimento ou algum caldo nutritivo que tivesse proteína, carboidratos, enfim. Deixavam esse caldo no tempo e viu o que acontecia. Então aparecia bolor, aparecia animal comendo, e aí a partir daí teve a teoria da biogênese, que lembrando, para a tecnologia da época era uma teoria muito assim plausível, não é? Até que no século XVIII, através de experimentos, foi comprovada a existência de micro-organismos no ar, refutando a biogênese, no caso, a geração espontânea da vida. E como foi feito esse experimento? Bom, primeiro foi feito algo bem similar ao começo da biogênese, né, que era deixando esse caldo em alguma superfície que tinha contato com o ar, e esse caldo realmente era degradado e tal, né? Já não aparecem mais animais, porque não tem como passar em espaços tão pequenos. Porém, ao vedar esse recipiente derretendo, por exemplo, o vidro, né, fazer um feixe hermético de não ter como ter contato com o ambiente, percebeu-se que a substância nutritiva ela durava muito mais tempo, ela não se degradava. Quer dizer, não se degradava não, ela se degradava com muito menos intensidade. Então, a partir daí, ainda não se descobriu espécies nem nada, mas já se descobriu que existiam micro-organismos presentes no ar para fazer esse tipo de degradação. Aí, na origem da vida, existem duas hipóteses e a gente não consegue provar nenhuma delas, certo? Porque a origem da vida aconteceu há bilhões de anos, não foram nem há milhões. E por mais que a gente encontre algum fóssil de algo, porque sim, existem fósseis de bactéria, é bem doido isso, mas isso existe. Não tem como comprovar o que aconteceu, mas alguma dessas duas coisas aconteceu de fato, porque são as únicas prováveis de ter acontecido. Então a primeira hipótese, a hipótese heterotrófica, prevê que os primeiros seres eles eram micro-organismos do reino Monera, né? Não bactérias, micro-organismos diferentes, mas também pertencentes ao reino Monera. E eles eram fermentadores. E por que fermentadores? Que eles pegavam o alimento as moléculas orgânicas disponíveis no ambiente, fermentavam essas moléculas e a partir daí tiravam o ATP de energia, certo? O ATP que é a molécula base da energia. E por que esses seres deveriam ser fermentadores e não quimiosintetizantes, por exemplo, como é a segunda hipótese? Porque o mecanismo de fermentação ele é muito mais simples que o de quimiossíntese, certo? Então, o argumento para essa hipótese é basicamente isso, não tem muito assim o que explicar. E a partir como é que fala? A partir da diferenciação desses seres heterótrofos, foram aparecendo os quimiosintetizantes e depois os fotossintetizantes, certo? E nesses fotossintetizantes, que daí começou a povoar a atmosfera com... Povoar não, começar... preencher a atmosfera com o nosso amado oxigênio, né? Já a hipótese autotrófica era de que eles eram autótrofos. Nossa, escrevi errado aqui. Enfim, que eles eram autótrofos. No lugar deles serem fermentadores, eles eram quimiosintetizantes. A quimiossíntese é um processo muito parecido com a fotossíntese, mas ela pode ser feita na ausência de luz. Então, esses micro-organismos, eles pegando o gás carbônico dessas saídas de fumarolas vulcânicas e os outros componentes, eles formavam a como é que fala? O ATP e o NADH necessários para a manutenção da vida mesmo, né?
E aí depois eles se diferenciaram nos seres fotossintetizantes, que é assim com a... Como é que fala? O povoamento desses oceanos, etc., quando foi chegando nas camadas de luz, nas camadas mais iluminadas, os seres fotossintetizantes começaram a ocorrer. Não se tem nenhum consenso sobre isso, mas uma das duas coisas aconteceu, porque é só o que pode ter acontecido, né? Então, assim, a não ser que apareça uma terceira hipótese, assim, muito plausível, qualquer outra coisa além dessas duas é muito mirabolante. Então, ou aconteceu isso, ou aconteceu uma coisa, ou aconteceu outra. É isso que o nosso conhecimento atual nos diz. Beleza? Então vamos lá. A evolução biológica é o próximo tópico. O conceito principal na evolução é a adaptação das espécies às pressões do meio e a reprodução para transmitir essas características às próximas gerações. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que a evolução ela é um fenômeno, não uma característica, perdão, um fenômeno que acontece a nível populacional e não a nível individual. Então, por exemplo, se o ser ele tenha uma adaptação favorável, mas ele não transmitiu às futuras gerações, só ele teve e ele morreu com ela. Então a evolução não aconteceu. Aquele ser era mais adaptado. Só que como a nível de população, a população não recebeu esses genes, acabou ali. Vou dar um exemplo muito bacana. Pensa, por exemplo, que no meio de uma savana africana, lá numa tribo, sim, sem muito contato com o mundo externo, nasça um ser humano imune a todas as doenças, imune ao câncer, imune ao envelhecimento e etc e tal. Porém, esse ser humano que nem sabe que é um ser humano especial, vai lá numa caçada e um leão mata ele e come ele lá. Acabou. A nossa espécie não evoluiu por causa disso. Aquele ser era evoluído. Mas a gente não recebeu essa genética, entendeu? Enfim, a adaptação ela não surge do nada, ela surge através das pressões do meio. Os seres daquela espécie mais adaptados a essas pressões são clima, predação e capacidade reprodutiva, têm uma maior probabilidade de se reproduzir e passar essa característica à sua prole, enquanto os menos adaptados a desaparecer com o passar do tempo. Isso quando conseguem se reproduzir. Observação: apesar de cruel, esse mecanismo é o que faz a vida prosperar. Eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui, né, de crueldade. A natureza funciona assim, mas querendo ou não, a extinção de indivíduos é, é tão importante quanto a propagação de outros. Infelizmente, a gente faz o possível para estar nos que vão se propagar e não nos que serão extintos, né? Então vamos para o próximo tópico. A evolução só acontece quando a população da espécie alcança esse estágio. Então precisamos separar os tópicos aqui. A diferenciação entre microevolução e macroevolução. A microevolução é uma adaptação pequena que não implica na especiação, apenas adaptação a uma situação específica. Já a macroevolução implica em mudanças drásticas com o acúmulo de várias microevoluções e geralmente leva à especiação, formação de uma nova espécie. Exemplo: resistência bacteriana a antibióticos é uma microevolução. Nenhuma bactéria deixa de ser aquela espécie por ser resistente a antibióticos. Andorinhas com asas mais curtas para desviar de obstáculos também é uma microevolução. Imunidade natural a patógenos herdada é uma microevolução. E a especiação é uma macroevolução. São só exemplos, você não precisa se prender a esses, é só um conceito para você entender. Com evolução biológica, ainda estamos nesse tópico, né? Como o maior e mais fantástico vestígio de evolução, acho que é melhor colocar da evolução, né? Nós temos os fósseis, que nada mais são que restos mineralizados de estruturas biológicas ou de atividades de seres que viveram em outro período geológico. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Colocar aqui fica melhor. Esse é o motivo pelo qual um osso de frango ou esqueleto de cachorro que morreu no século passado não podem ser considerados fósseis. Os fósseis não são a única evidência da evolução, mas são as mais fantásticas no sentido de levar as pessoas a terem o interesse a aprender sobre a evolução. Aí aqui eu peguei assim um fóssil classicão, velho, tipo o mais assim clássico que tem, que é um esqueleto de T-Rex, né? Mas também uma pegada de um dinossauro, pode ser um fóssil também.
Não tem problema, é só uma pegada, não tem o pé dele aqui, mas tem a marca que ele deixou. Então pode ser tanto uma estrutura biológica de um ser, quanto um hábito que esse ser teve. Pegada, querendo ou não deixa de ser um hábito, né? Mas enfim, isso é só para mostrar para você que o fóssil não é só um osso, entendeu? Uma marca deixada pode ser considerada fóssil, desde que essa marca, né, esse hábito, ou essa estrutura biológica, ela seja de outro período geológico, entendeu? Então vamos passando para frente aqui. Outra evidência que temos da evolução é a ancestralidade e parentesco entre espécies. Ao estudar as estruturas anatômicas e fazer análises genéticas, podemos concluir que todas as espécies possuem um grau de parentesco, mais próximo ou mais distante, dependendo do filo a que pertencem. Mesmo que os organismos sejam muito diferentes, como o humano e o morcego, eles possuem estruturas homólogas que, apesar de diferente função, possuem similaridades evolutivas. Eu acabei pegando esse slide mais de uma vez. Essa imagem aqui mais de uma vez. Aqui, ó. Como a gente pode ver, aqui temos um braço humano, aqui uma pata dianteira de cavalo, aqui uma asa de morcego e aqui uma nadadeira de baleia. Todas elas possuem as mesmas estruturas representadas nas mesmas cores, ó. Você pode ver, ó, húmero laranja aqui, ó, húmero em laranja. Você pode ver o osso do rádio em azul, o osso da una em cor de rosa, os carpos em amarelo, os metacarpos em vermelho e as falanges em verde, certo? Vamos lá. Falange, certo? Pontinha. Metacarpo, carpo, certo? Oh, falange, metacarpo, carpo, rádio e una e húmero, certo? Rádio e una são os ossos do antebraço, sendo a una a externa e o rádio o interno. O húmero é o osso que tem aqui no músculo do bíceps e do tríceps. O metacarpo é o osso do pulso. O carpo, perdão, é o osso do pulso. O metacarpo é a parte de baixo do dedinho, certo? Do nosso dedo. E as falanges são as partes mais superiores do dedo. E aqui, como a gente pode ver, ó, que os embriões eles são extremamente parecidos, apesar do organismo final a qual eles representam ser completamente diferente. Olha só que coisa maluca. As estruturas são literalmente as mesmas, ó. Só que a diferenciação ocorre no desenvolvimento do embrião. Então, por exemplo, ó, todos nós temos brânquias. Sabe essas coisas assim que a gente tem no pescoço? São brânquias. Só que nos peixes elas continuam com função. Na gente elas só tem o vestígio aqui. Mas no momento em que somos fetos, né, no útero das mães, ou no caso os animais que vêm de ovos, enfim, essas brânquias são úteis para a respiração naquele lugar. Outras evidências da evolução são as estruturas vestigiais, como o apêndice intestinal, os dentes do siso, né, a cauda vestigial. Eu acho que isso aqui não precisa muito colocar a imagem, né, porque é bem fácil de... Mas qualquer coisa procurem aí. O apêndice intestinal. Trata-se de... os sisos e a cauda vestigial. Trata-se de estruturas que já desapareceram na espécie, como a cauda vestigial, ou estruturas que ao longo do tempo causam mais problemas que solução e foram perdendo utilidade, como o apêndice e os sisos. Aí, ó, mudando de tópico agora, sobre as teorias da evolução. Quando falamos em evolução biológica, temos dois nomes com teorias parecidas, sendo Darwin defendendo a seleção natural e o Lamarck defendendo o uso e desuso. Darwin dizia que a evolução acontecia selecionando os mais adaptados ao meio e transmitindo essa característica para as próximas gerações. Por exemplo, os tentilhões que ele observou nas Ilhas Galápagos, né? Que cada tentilhão de cada ilha, apesar de todos serem da mesma espécie, eles tinham um bico adaptado para caçar o que tinha, para predar os bichinhos que tinham ali, ou grãos que tinham naquelas ilhas. Então, ao longo de muito tempo, pode ser que aconteça daqueles tentilhões se tornarem espécies distintas, mas no momento eles ainda são tentilhões, ainda pertencem à mesma espécie, só que eles já estão se diferenciando pelas pressões do meio. Já o Lamarck, ele dizia que as características mais úteis poderiam ser adquiridas em vida, como o pescoço das girafas, que segundo ele podiam crescer para alcançar galhos mais altos. Mas aí, quem está certo nessa história? Então, por exemplo, assim, de acordo com o Lamarck, se eu, por exemplo, eu sou um anão de 1,72 m. Então, de acordo com o Lamarck, se eu quisesse jogar basquete, eu vou ficar me forçando lá até eu ficar com 2 metros
e lançar um basquete monstro lá. Isso vai acontecer? Não vai, né? Porém, depende. Bom, para os exemplos que poderiam ser observados e compreendidos na época e até hoje, a adaptação de Darwin é incorreta. Porém, estudos recentes da epigenética mostram que a nível molecular, algumas características adquiridas podem ser transmitidas às futuras gerações. Isso não faz Lamarck um gênio incompreendido à frente de seu tempo, mas valida a sua teoria em uma área restrita, diferente da teoria de Darwin que prevalece dominante. Um conceito que precisa ficar claro é que o termo evolução ou adaptação não necessariamente significa melhor, mas sim mais adaptado àquela pressão específica. Então, por exemplo, ó, você pega aí um T-Rex e você pega uma galinha, certo? A galinha nada mais é que o parente mais próximo vivo do T-Rex. O que vocês acham que seria o melhor? A galinha, que é um animal que come barata, milho e é predado por qualquer coisa, ou um Tiranossauro Rex, que era o maior predador terrestre que o mundo já viu? Bom, a princípio, um T-Rex, né? Porém, quem está vivo até hoje? A galinha, se lembra? Então, ó, por ela ser menor, comer outro tipo de alimento, é, enfim. Então você está vendo que assim, nem sempre o mais adaptado é o melhor. O melhor no caso seria o T-Rex. Mas quem está vivo até hoje é a galinha, então já viu, né? Já entenderam onde eu quis chegar com isso. A teoria da evolução, a atual teoria da evolução se trata do neodarwinismo, onde as ideias de Darwin, adaptação às pressões do meio, as ideias de Mendel, características genéticas são passadas através das gerações, e as ideias de Lamarck, aqui com muita restrição, né, restritas ao campo da epigenética, convergem. E além disso, podem ser reproduzidas experimentalmente. Tanto a genética como a epigenética atuam juntas no processo de adaptação das espécies, sendo a genética a nível macro e populacional e a epigenética a nível micro e individual. Sim, por a pessoa tomar uma cerveja, ela pode influir na epigenética, não é muita loucura isso aí? Então a epigenética ela tá muito assim próxima do que a gente pode ver, enquanto a adaptação ela tá tipo a nível de milhares e milhares de anos. Mas lembrando, pessoal, vou falar de novo. O que o Lamarck é, falava é que qualquer característica poderia ser desenvolvida em vida e passada adiante, certo? Porém, isso é errado, isso não vai acontecer. Uma girafa não vai ficar com o pescoço curto se você trouxer ela para um lugar onde só tem comida rasteira. Assim como eu não vou começar a jogar basquete se você me colocar num time da NBA. Quer dizer, eu posso até começar a jogar, mas eu não vou ficar alto por causa disso. O que se validou da teoria de Lamarck, que nem ele mesmo tinha como saber disso na época, é que as características epigenéticas adquiridas em vida podem passar para as futuras gerações, certo? Então, é como se a gente pegasse a única coisa que a gente encontrou um exemplo prático do que ele disse, mas nem ele sabia que isso ia acontecer, entendeu? Porque todos os exemplos que ele deu para validar as teorias dele na época foram falsos. Enfim, vamos colocar. A epigenética estuda os mecanismos de controle e expressão transmitidas aos descendentes sem que haja alteração no material genético. Os processos que fazem esse controle são chamados de metilação do DNA, acetilação de proteínas histonas e atuação do RNA não codificante. Então vamos lá. A metilação ela se trata de uma marcação epigenética do que vai ou do que não vai ser replicado. No momento da formação dos gametas, as metilações são removidas para o DNA ficar limpo, né? Vamos dizer assim, sem nenhum. Como é que fala? Sem nenhum marcador, para ele ser reproduzido como ele é. Porém, devido a maus hábitos, alguns nucleotídeos podem ficar metilados e assim gerar uma alteração provinda dessa metilação errada. Então aqui, pessoal, por exemplo, ó, a qualquer momento, na expressão genética, o grupo metil pode vir e se ligar ao nucleotídeo, certo? Isso é cotidiano, isso acontece agora, está acontecendo com você agora. Só que no momento da formação de gametas, todas as metilações são removidas, certo? Porém, em algumas pessoas, que principalmente quem tem hábitos de fumar, de usar drogas, enfim, que tem geralmente maus hábitos, essa metilação ela pode não ser removida, entendeu? Ou uma metilação
pode se ligar em um lugar que não era para ligar. Então, por exemplo, assim, essa metilação ela pode tanto ficar aqui, ela estava aqui para a função fisiológica, mas ela vai continuar aqui para a função reprodutiva, quanto não ter nada aqui, do nada aparece uma metilação aqui, você tá entendendo? Então, assim, isso é uma característica adquirida em vida. Essa metilação errada, não estou dizendo toda metilação errada, mas essa metilação errada que eu estou usando de exemplo, ela não veio da sua genética, entendeu? Porque a sua genética está tentando fazer o serviço correto, que é o quê? É limpar as metilações no momento da reprodução. Só que por causa de maus hábitos, você pode acabar metilando alguma coisa que não era para fazer, entendeu? Isso pode levar a uma coisa boa? Pode. Mas qual que é a maior probabilidade? Se o seu corpo quer que essa metilação não esteja ali, quer dizer que o procedimento correto é que a metilação não esteja ali para ocorrer as funções normais, certo? Então, a partir do momento que tem uma metilação indesejada no local, a maior probabilidade é de que dê algo muito ruim. Então, assim, nisso daqui pode não acontecer nada, pode acontecer de um ser superior aparecer como um característica, sei lá, uma imunidade ao câncer, como pode acontecer do próprio ser, do próprio indivíduo ter uma propensão muito maior ao câncer por causa disso. E geralmente todas as mutações que a gente tem, mutações indesejadas no caso e errôneas, elas tendem mais ao ruim do que ao bom. Porque basicamente o nosso corpo ele sempre está tentando fazer o melhor e quando ele faz alguma coisa de errado, essa coisa geralmente termina em algo ruim e não em algo bom. Mas é como eu falei, as 3 oportunidades existem e vamos para o próximo caso de epigenética. Então vamos lá. O próximo caso é a alteração nas proteínas histonas, né? As proteínas histonas elas são como novelos de lã onde o DNA se enrola. E quando a necessidade deixa eu tentar... eu vou colocar... Vai ter uma imagem ali, mas é que eu queria demonstrar para ficar mais legal. Tá, eu tenho uma bolinha aqui e um cabo SATA. Tá, vamos pegar aqui, ó. Pensa que essa bolinha é uma proteína histona, certo? Aí aqui, ó, esse fio aqui é o DNA que tá enrolado nela, certo? Tá enrolado assim, né? Enfim, não tanto faz, não precisa ser bonitinho, não. Aí beleza. Aí eu na hora, por qualquer ação fisiológica que seja, eu preciso replicar esse ponto que tá com a fita isolante aqui. Só ignora a fita isolante, só pra ficar fácil, certo? Eu preciso replicar só esse ponto que tá na fita isolante. Aí, qual que seria o procedimento correto? Deixa eu pegar outra bolinha. Pera aí, pessoal. Achar outra bolinha aqui. Aí, pegar outra bolinha. Então, ó, tá assim, ó. 2 proteínas histonas, 2 novelinhos, né? Então, qual que seria o procedimento correto? Essas proteínas elas vão se desenrolar. Esse pedaço vai ficar livre para fazer as ações dele. Depois elas se enrolam de novo. E o que controla isso são as caudas dessas proteínas. Tem tipo uns rabinhos assim. E a acetilação nesses rabinhos é o que controla o enrolar e o desenrolar dessas proteínas. Agora, se existe uma acetilação incorreta, pode ser que o pedaço de DNA que iria se enrolar, que precisaria se desenrolar, ele se desenrole menos, certo? Então se desenrola, por exemplo, até aqui, e aí vai gerar uma proteína errada, ou vai transcrever um RNA errado e traduzir uma proteína errada. Isso aqui pode gerar, que nem eu falei, tanto alguma coisa muito boa, mas a maior probabilidade é uma coisa muito ruim. Ou também pode desenrolar mais. Então, no lugar de transcrever e traduzir só esse pedaço, vai até aqui, que também pode acontecer de transcrever um RNA errado e também uma proteína totalmente errada. Então você está entendendo como que a epigenética é doida? Tipo, jamais que o Lamarck ia conseguir prever isso. Que os exemplos que ele dava eram totalmente errôneos. Só que, querendo ou não, a epigenética provou a teoria dele mesmo não sendo do jeito que ele queria. E agora tem o terceiro... Ó, que nem eu falei, ó. As histonas, elas são como se fosse um novelinho de lã. E o que regula isso são a acetilação na cauda das proteínas histonas. Se a acetilação for correta, vai ter normal. Ela vai desenrolar no ponto certo. Lembrando, essa fita cinza aqui é a parte do DNA. Então ela vai desenrolar no ponto certo. Aí vai transcrever aqui um RNA. E desse RNA vai traduzir uma proteína lá no ribossomo, belezinha. Só que se a acetilação for errada, ela pode ou
transcrever um pedaço maior ou um menor, ou um totalmente diferente, que não tá nem ali. Então que não tá nem ali naquele pedaço. Então vocês perceberam o quanto é complicado essa questão, como é complicada essa questão de DNA. Por causa de uma coisinha errada pode nascer um câncer aqui. Aí o terceiro aspecto da epigenética são os RNA não codificantes. Os RNAs não codificantes são regiões do RNA que não serão traduzidas em proteína, porém elas interagem com os genes adjacentes, recrutando modificadores de cromatina, que podem facilitar ou impedir a transcrição de gene. Deixa eu pegar a foto aqui. Oxi, a foto tá aqui. Tá. Pensa assim, pessoal. Tá aqui, ó. Os RNAs não codificantes são roxos, certo? Só que esses RNA não codificantes, eles atraem marcadores genéticos para fazer a transcrição, a tradução do DNA que está ali próximo. Então, se ele tiver errado, lembra, esse RNA ele pode ser um RNA que veio já de um erro anterior. Então, se esse RNA tiver errado, ele vai trazer um marcador genético para onde não tinha, ou para onde não deveria, ou ele não vai trazer para onde deveria. E nisso vai o DNA onde esse marcador genético a mais ou a menos como fala, o DNA onde esse marcador genético a mais ou a menos está, ele pode acabar transcrevendo um RNA codificante errado e traduzindo uma proteína errada também. E todos esses três fatos, tanto o RNA não codificante, quanto a acetilação da cauda das proteínas histonas, quanto a metilação dos nucleotídeos do DNA, todos esses três fenômenos são pertencentes à epigenética e todos eles são adquiridos em vida, não na genética. E isso pode ser passado para a geração futura. Agora a gente vai para o conceito de especiação. O conceito de especiação é explicado pela formação de uma nova espécie através de sucessivas microevoluções que geram uma macroevolução. Evolução essa que pode ser ocasionada por um isolamento geográfico, pressão de predação, clima ou pressão do meio. Acho que a expressão do meio ficou bem genérico. Colocar qualquer pressão do meio, vai? Ficou legal, vai, deixa assim mesmo. Para gerar uma nova espécie, a espécie original não precisa desaparecer. O conceito prevê apenas a geração de uma nova espécie sem a necessidade da espécie antiga. Aqui, ó, existem os diferentes tipos de geração de uma nova espécie. Então, por exemplo, ó, a alopatria, a paripatria, a parapatria e a simpatria. Então, ó, todos aqui têm a população original, certo? São iguais. No processo da alopatria, acontece uma separação, uma segregação, seja ela biológica, geográfica, ou seja lá o que for. E aí o fluxo genético vai parar de ocorrer entre essas duas populações. Aí aqui, elas ainda são a mesma população, mas já começam a ter diferenças genéticas. Então aqui, isso é o começo do processo de especiação, onde está ocorrendo as subespécies. E aqui já é o processo onde as novas espécies surgem. Então, por exemplo, ó, tem a espécie original, tem a subespécie aqui, representada aqui, e a nova espécie que é o representado esse círculo do meio. Na peripatria, vamos lá, eu vou colocar aqui explicado novo jeito para vocês. Quando uma espécie, ela não necessariamente ela precisa ter um isolamento geográfico, mas ela ao entrar em um novo habitat, então isso aqui pode, por exemplo, ser os tentilhões de Darwin, porque os tentilhões eles voam, então eles não estão isolados geograficamente. Então eles vão para outro lugar, começa a ter diferenciações até formar uma subespécie, ó. Aqui dá para visualizar bem. E aí no final, que no caso ainda não aconteceu com os tentilhões, mas podem acontecer. Aqui seriam os tentilhões originais, aqui os tentilhões que se mudaram para a ilha e aqui a nova espécie que se formou. Vocês perceberam que não necessariamente para a espécie nova surgir, a antiga precisa desaparecer? Agora na parapatria acontece uma coisa bem semelhante, só que aqui não há isolamento total, aqui ainda existe um fluxo, aqui ainda existe uma interação nos hábitats, mas mesmo assim o resultado vai ser o mesmo.
E a simpatria é o que não tem separação nenhuma, nem por fatores geográficos, nem por fator de alimentação. Tem, apenas surge uma mutação genética, essa mutação genética é espalhada dentro da espécie e no fim gera uma nova espécie. Antes do surgimento de uma nova espécie, aquela população que está em processo de especiação se torna uma subespécie, que são geneticamente diferentes, porém ainda se reconhecem como espécie e ainda reproduzem descendentes férteis. Por exemplo, as raças de cachorros são subespécies. Quando as populações ficam isoladas por tempo suficiente, varia de milhares a milhões de anos, surge uma nova espécie. Exemplos de especiação são os cães, que já têm uma genética diferenciada, mas como o fluxo genético não foi isolado completamente, ainda não se criou uma nova espécie. Perdão. Tá aqui. O gatilho para o início da especialização é o isolamento. Aí tem dois tipos de isolamento, são os pré-zigóticos ou os pós-zigóticos. E esse possui diferentes formas. Isolamento estacional. Por se reproduzir em épocas diferentes do ano, as populações param de trocar genes e tendem a se diferenciar. Então, por exemplo, assim, ó, tem uma população de um bicho X, aí um grupo daquela mesma população, que é o mesmo bicho, se reproduz em janeiro, o outro se reproduz em julho. Então, aqueles que se reproduzem em janeiro vão só trocar genes que aqueles que se reproduzem em janeiro. E os de julho é a mesma coisa. Então, de início, eles são o mesmo bicho, só que pela falta de troca de informações entre eles, vão começar a se diferenciar até que talvez algum dia chegue em uma nova espécie. Isolamento etológico. Populações que apresentam comportamento distinto a ponto de não se reconhecerem mais como a mesma espécie, mesmo ainda sendo. Isolamento mecânico. Órgãos reprodutores incompatíveis tornam a acópula impossível. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não conheço nenhum exemplo disso, mas tá lá na apostila, então eu resolvi trazer aqui. Eu achei até bem interessante, mas eu não sei nenhum exemplo desse fato. Isolamento por mortalidade gamética. Morte de gametas no corpo do parceiro, no caso no corpo da fêmea, né? Isso acontece também com o ser humano, mas assim, a gente não vai virar outra espécie exatamente por causa disso. Mas se isso acontece sucessivas vezes com diferentes indivíduos das populações na natureza, é possível que uma nova espécie se forme, não é? Então vamos para o próximo slide. Agora vem as pós-zigóticas, não é? Morte do zigoto. Então, por exemplo, assim, é o que acontece foi o que aconteceu com várias experiências de hibridismo, né? Que o embrião ele não se desenvolve devido às diferenças fisiológicas no corpo da fêmea, ou no ovo, que seja. E a esterilidade dos descendentes geralmente ocorre com híbridos, mas também pode ocorrer com membros de espécies convencionais. Um conceito que não pode ser confundido com especiação, mas que em determinados casos pode levar a uma desde que haja descendentes férteis, é o hibridismo. O hibridismo consiste no cruzamento de espécies distintas que geneticamente são diferentes dos pais. Se essa espécie for fértil e houver população da mesma, pode-se criar uma nova espécie através do hibridismo, como por exemplo o ligre e o tigreão e o wolfing, que são férteis. Mas caso não haja, o animal é chamado de híbrido e não caracteriza uma nova espécie, por exemplo, as mulas. Híbridos férteis podem se reproduzir tanto com a espécie do pai quanto com a espécie da mãe, e o filhote pode ou não ser fértil. Então, ó, eu vou trazer alguns exemplos de híbridos para vocês que eu sei que são férteis, são esses quatro são férteis, e esses dois não são, beleza? Esse aqui é um ligre, esse aqui é ou em inglês liger, esse aqui é um tigreão, em inglês tigon, isso aqui é um wolfing, já o nome em inglês, o nome em português acho que é orcainho, alguma coisa assim, mas é um cruzamento de golfinho com falsa orca. Isso aqui é um gato savana, que é o cruzamento do gato doméstico com o serval africano. Isso aqui é um cruzamento é uma mula, né? Um cruzamento de um asno com uma égua. Isso aqui é um zebralo, que é o cruzamento de um cavalo com uma zebra. Esses dois são estéreis, esses quatro são férteis. E eu só vou comentar algumas características deles para vocês, tipo assim, nem precisa entrar muito a fundo, se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Mas, por exemplo, ó, o ligre, ele é o maior felino do mundo. Por quê? Porque assim, ele é o filho do leão com uma tigresa. Os genes de restrição de tamanho na espécie dos leões tá na fêmea.
na espécie dos tigres está no macho. Então o que acontece quando você não tem restrição de tamanho nem no macho nem na fêmea? Nasce um bicho gigantesco. Depois vocês procuram para você ver o tamanho do ligre. O ligre é gigantesco, vocês não têm ideia. Então, o ligre ele tem muitos hábitos de leões, mas a aparência dele lembra mais a aparência dos tigres, tanto que ele tem até listras e etc. Já o tigreão é ao contrário. O tigreão ele é muito menor que o leão e que o tigre, porque assim, ele é o filho do leão com a tigresa. O tigreão, como fala, ele tem os dois genes de restrição de tamanho, que tá tanto no leão, que é o macho, tá tanto no tigre macho como na leoa. Então agora você imagina, então enquanto o irmão dele, vamos dizer assim, ou primo, né, seria mais correto, ele nasce gigante e ele aqui nasce pequenininho. O Wolfing, lembrando, tanto os tigreões quanto os ligres, eles são férteis, eles geram descendentes férteis e eles podem tanto recruzar com leões e com tigres, beleza? Já no caso do Wolfing, o Wolfing ele é o cruzamento do golfinho com a falsa orca. Ele pode tanto cruzar com o golfinho quanto com a falsa orca. E a característica mais legal dele é que ele tem 66 dentes. A falsa orca tem 44, o golfinho tem 88. Ele ficou no meio do caminho, isso eu achei legal pra caramba. O Savana, ele basicamente é um gato moriscão gigante, igual a minha afinada Nina era. Não tinha um Savana, tá? Tinha um gato morisco vira-lata, mas um dos gatos que se origina no Savana é o morisco vira-lata. Mas, nossa, bateu até uma saudade aqui da minha tigrinha. Enfim, ele é um cruzamento de um gato morisco, vira-lata malhado de morisco com o serval africano. Então, basicamente, ele é um moriscão gigante. É muito da hora, procura esse gato também. E aqui no caso das mulas e dos zebralos, eles são inférteis. E eu vou explicar o porquê. Porque na divisão de cromossomo deles tem cromossomos ímpares. Já o que acontece desses outros é que eles têm cromossomos pares. Por isso que aqui eles são inférteis. Aqui, nesse caso desses 4, eles são férteis. E nos 2 aqui eles são inférteis. Enfim, só para fechar essa questão dos híbridos, eles podem puxar tanto características morfológicas, quanto genéticas, quanto comportamentais de todas as espécies. Das espécies que precedem eles, beleza? Vamos passar aqui. Um conceito que... Ah, tá. Nossa. Dupliquei o slide, caramba. Então eu já vou até apagar isso aqui. Agora a gente vai passar para o próximo tópico, que é a irradiação adaptativa. A irradiação adaptativa é o conceito de uma espécie da origem adversa. Como acontece, né? A irradiação é basicamente o cerne da teoria da evolução. Conceito esse que aconteceu diversas vezes na história da vida do nosso planeta. Outro conceito interessante de se estudar é a convergência adaptativa, onde espécies completamente diferentes desenvolvem estruturas análogas, diferentes anatomicamente, mas fenotipicamente semelhantes de função parecida, como podemos ver no exemplo a seguir, onde temos um peixe, um réptil e um cetáceo com estruturas parecidas. Bom, aqui ó, um peixe ancestral, certo? Enfim, eu quero que vocês se atentem nesses 3 aqui, ó. É o tubarão, o ictiosauro, que é um réptil marinho já extinto, e o golfinho. Eles 3 se parecem muito, mas o golfinho está mais aparentado com um mamífero, o ictiosauro com um lagarto e o tubarão com um peixe, né? Até porque o tubarão é um peixe, o ictiosauro foi um réptil e o golfinho é um mamífero. Mas as estruturas deles lembram mais, pelo menos de função e de vista, elas lembram mais as estruturas de peixes do que as estruturas base de mamífero ou de réptil, igual são deles dois aqui. Indo na contramão da convergência adaptativa, onde organismos completamente diferentes desenvolvem estruturas análogas em resposta às pressões do meio, temos organismos... Por que eu coloquei um par aqui? Temos organismos vou colocar mais próximos que fenotipicamente são completamente diferentes, mas compartilham estruturas homólogas, mesma origem evolutiva. Acho que um porém aqui ia ficar mais legal, hein? Porém adaptadas a funções diferentes. Exemplo, mão humana, pata dianteira do cavalo, nadadeira da baleia e asa de morcego. É aquela foto lá que eu coloquei lá no começo. E assim encerramos a nossa aula.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, ativa o sininho das notificações. Valeu, falou, tamo junto, é nóis. E um salve lá pro terceirão do Atlas.